Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos presenteou. O Senhor já nos deu um grande milagre hoje, que é poder respirar este ar, abrir os nossos olhos e principalmente poder estar na tua casa para poder te louvar e te adorar. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom sentir a tua presença neste lugar. Como é bom estar juntamente, ó Deus, com os nossos queridos e amados irmãos e entronizar, ó Deus, chegar diante de Ti, saber que o Senhor ouve o nosso louvor e a nossa adoração, saber que o Senhor está em nosso meio, saber, ó Pai querido, que nós podemos clamar, levantar a nossa voz e o Senhor está nos ouvindo e o nosso louvor e o nosso clamor está chegando até os teus ouvidos. Como é bom saber, ó Pai, que o Senhor tem hoje uma palavra para falar aos nossos corações. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos ajuda, que está conosco em todos os momentos, que nos socorre, que não nos desampara. Que bom saber, ó Pai querido, que diante das lutas e das dificuldades nós não estamos sozinhos e que neste momento o Senhor tem algo especial para nos entregar. Por isso, ó Deus, nós abrimos os nossos corações, porque nós não saímos da nossa casa em vão. Nós saímos da nossa casa crendo que o Senhor tem uma bênção especial para a nossa vida, para as nossas famílias. Nós sabemos que o Senhor, ó Pai querido, neste último dia da campanha de 40 dias de milagre, tem algo poderoso, tem algo sobrenatural para realizar neste lugar e na vida de cada pessoa que está aqui. Por isso nós abrimos o nosso coração. Por isso, ó Pai querido, eu repreendo tudo aquilo que possa impedir o agir e a manifestação do Teu poder. Por isso eu repreendo o cansaço, o desânimo, a frieza. Por isso eu repreendo toda e qualquer distração, ó Pai, que possa roubar o milagre e a bênção, ó Pai, de cada pessoa que veio nesta manhã. Por isso eu peço, ó Pai querido, que todo aquele que está aqui, que todo aquele que está participando deste culto através da internet, que o coração dele esteja completamente voltado para a Tua palavra, para o Teu mover, porque eu creio que o Senhor tem algo poderoso, que o Senhor tem algo sobrenatural que vem do céu para ser entregue para cada vida. Por isso fala conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, hoje nós estamos no 40º dia, no último dia da campanha. Há 40 dias atrás, a igreja ela foi aberta para que nós estivéssemos aqui, para que todos os dias a igreja tivesse a oportunidade de vir buscar a presença de Deus. E durante 40 dias seguidos, todas as noites ou tardes, ontem foi pela manhã, mas todos os dias a igreja esteve aberta, para que a igreja pudesse buscar a Deus. E o número 40, ele tem uma representação muito importante, muito especial na Bíblia. Eu não sei se você consegue aí puxar na sua memória, mas por muitas vezes a palavra de Deus, ela fala do número 40. Nós vemos a palavra de Deus falando do número 40, quando Jesus, ele fica 40 dias no deserto, passando pela sua provação, sendo levado ao deserto pelo Espírito, sendo provado, sendo tentado durante esse período. Nós também vemos o número 40, quando durante 40 anos
O povo de Israel tem o seu período de viagem, tem o seu período de peregrinação até a terra prometida. Depois que Jesus ressuscita, ele fica 40 dias na terra, treinando e ensinando, dando a direção para os seus discípulos, passando todas as informações, passando todo o seu conhecimento, passando tudo aquilo que ele gostaria que os seus discípulos fizessem após a sua partida. Depois nós vemos também, falando a respeito do número 40, quando Noé, quando vem o dilúvio, e Noé, ele fica aguardando o tempo de espera até as águas se abaixarem. Então, ele solta a pomba e ela fica 40 dias, e quando ela volta, ainda nada aconteceu, as águas estão cheias. Depois mais 40 dias, e aí ela volta com um raminho. Isso representa que já as águas estavam se abaixando. Então, igreja, nós vemos aqui que o número 40, ele representa uma mudança, um tempo de mudança radical. Ai, glória a Deus que alguém entendeu. Quem foi que deu aleluia aí? Levanta a mão. Olha lá, ó. Glória a Deus, alguém entendeu. O número 40 representa um tempo de mudança radical. Porque talvez você fale assim, ai, acabou a campanha e o que tinha que acontecer na campanha. Terminou a campanha e de repente eu não vi as coisas acontecerem na minha vida, e eu vim na oração, eu vim na campanha, eu fiz o meu propósito e chegou o dia 40 e não veio o meu milagre. Irmão, entenda que nós vemos aqui, principalmente representado na vida de Jesus, que foi após o 40, que as coisas, que o milagre, que os anjos vieram servir Jesus. Então eu não quero que você fique com o teu coração apreensivo, ansioso, dizendo, puxa, eu vi pessoas testemunhando durante a campanha, no último dia da campanha, e o meu milagre. Eu quero que você entenda que o Senhor, Ele realiza antes, durante, depois, e Ele vai continuar realizando milagres em nosso meio. Se você colocou o teu coração neste projeto, isso fez com que você crescesse. Este projeto fez com que a igreja vivesse uma transição, uma mudança radical na vida espiritual. Quem consegue perceber isso? Quem conseguiu perceber mudanças na sua própria vida? Eu vou levantar minha mão, começando de mim. Eu começo a perceber mudanças na minha própria vida. Deus trabalhou poderosamente na minha própria vida. Quem crê que o Senhor neste tempo trabalhou no seu próprio coração, na sua vida, diga glória a Deus. Quem percebe que Deus agiu na igreja, quem percebe mudanças na sua igreja, levante a sua mão. Quem percebe mudanças no ministério de louvor, na adoração, quem percebe mudanças no culto, na manifestação do poder de Deus neste lugar, levante a sua mão. Irmãos, aqui olha, está sendo cheio aqui o batistério. Hoje nós vamos batizar pelo menos, eu vou dizer pelo menos, porque pela fé nós podemos ter até mais, em nome de Jesus.
pelo menos 10 pessoas hoje vão batizar à noite. Você pode glorificar a Deus? Isso é tempo de mudança. Isso é tempo de transição. Isso quer dizer que a igreja está crescendo. Isso quer dizer que a igreja está trabalhando. Isso quer dizer que o Senhor está salvando as famílias. Isso quer dizer que o Senhor está agindo dentro das casas. Isso quer dizer que o Senhor está movendo os corações. E essa unção está liberada. E ela também, eu profetizo. E se você quiser pegar esta bênção, eu profetizo que esta unção de salvação, esta unção de libertação também vai chegar no teu lar, vai chegar na tua casa, em nome de Jesus. Então, nós estamos vivendo um tempo de mudança radical. Se eu fosse você, também entrava neste mover, entrava nessa nuvem a qual o Senhor está nos levando. De repente você está vendo e fala, nossa, tá diferente as coisas aqui, tá diferente, tá meio... Entra neste mover, irmãos, porque nós não somos mais o mesmo. O Senhor tem levantado ministérios, o Senhor tem levantado famílias, o Senhor tem levantado líderes para não ser os mesmos líderes. Pastora, foi a senhora que veio 40 dias aqui? Não fomos nós. Porque o Senhor tem levantado famílias, lideranças para crescer, para ser ministros. Porque a mesma unção que há na nossa vida, na vida do pastor, há na vida da igreja, há na vida de líderes. E nós tivemos aqui líderes na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado. E houve o mover de Deus neste lugar de maneira tremenda e poderosa. Quem esteve aqui pode dizer amém? Pode concordar comigo? Foi tremendo. E a pastora não precisou estar aqui, nem o pastor. Por quê? Porque quem deveria estar aqui era a presença de Deus. E ele esteve. Isso alegra o meu coração. Por quê? Porque é tempo de crescer. Eu ouvi um testemunho muito lindo na sexta-feira, da Regina, contou um testemunho, vários testemunhos, mas um que ela contou me chamou a atenção. Ela falando que um dia, se eu não me engano, foi numa sexta-feira que nós fizemos, eu pedi para os irmãos estarem orando por pessoas enfermas. E eu estava aqui. E foram os próprios irmãos da igreja que oraram pelas pessoas. E ela veio pedir oração para a filha dela que estava grávida e com pedras nos rins. E ela disse o seguinte, ela veio... E eu pedi para os irmãos ir orar pelas pessoas. E quem orou por ela foi o Mateus e a Duda, da Simone e do Marcelo. Mateus e a Duda, adolescente de 16 anos. E ela testemunhou que a oração desse jovem diácono e da adolescente Duda, que é professora de criança, fez com que a filha dela fosse completamente curada daquela pedra dos rins. Você pode adorar e aplaudir o Senhor? Por que esse milagre aconteceu? Porque Deus está neste lugar. Porque a unção de Deus está na vida de cada um de nós. E a alegria do nosso coração, irmãos, é com que a igreja creia que todos nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus. Por isso a palavra que eu quero trazer hoje ao coração da igreja é o seguinte: a presença de Deus não pode se apagar na minha vida. Diga assim: a presença de Deus não pode se apagar na minha vida.
Nós vamos ler Levíticos capítulo 6, versículo 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não se deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Diga assim: o fogo não deve ser apagado. Irmãos, aqui nós vemos o Senhor trazendo a direção assim que o tabernáculo foi construído, o altar do Senhor foi preparado e seria aceso o fogo do altar. Quando Deus mandou o fogo para o primeiro sacrifício, a partir daquele momento, o fogo daquele altar jamais poderia ser apagado. A primeira vez que se acendeu o primeiro sacrifício, o fogo veio do céu. O Senhor manda fogo do céu sobre o sacrifício e a ordem era: a partir daí, não deve ser apagado este fogo. O sacerdote toda manhã deve manter o altar aceso, colocando lenha. Quando veio Jesus, não houve mais necessidade deste tipo de sacrifício. Quando veio Jesus, nós nos tornamos o altar da presença de Deus. Quando veio Jesus, eu e você nos tornamos a morada do Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Quando veio Jesus, eu e você somos o lugar aonde o Senhor manda a presença, o fogo do Espírito Santo de Deus. Mas a ordem é a mesma. Não pode faltar o fogo. Diga assim: hoje eu sou o altar. E a ordem é a mesma. Não pode faltar fogo. O fogo não pode ser apagado. Tem dois princípios nesta passagem, igreja. Todos os dias pela manhã, o sacerdote precisava olhar o altar. Todos os dias ele precisava acrescentar lenha e preparar um sacrifício a Deus. Altar é lugar de sacrifício. Servir a Deus, manter o fogo aceso, nem sempre é fácil. Ah, irmãos, não é fácil servir a Deus. Vamos ser sinceros. Servir a Deus é maravilhoso? É. Mas não é fácil. Né, irmã Maria do Carmo? Nem sei se a senhora dormiu hoje. Acho que não. Acho que não. Preocupada com o filho, com a família. Ontem nós estávamos à tarde celebrando um casamento, festejando com uma família, um dia feliz, e a gente saiu de um casamento e fomos diretamente socorrer, cuidar de uma família que estava vivendo um momento difícil, desesperador. Por quê? Servir a Deus é assim. Nós tivemos que virar a chave, passar de um momento de celebração e virar e vir para cá. Por quê? Porque tinha uma família que estava vivendo um momento desesperador.
Altar é lugar de sacrifício. E vai ter horas, irmãos, que nós vamos precisar sacrificar. Vai ter hora que nós vamos precisar viver pela fé. Vai ter hora que a gente vai precisar renunciar. Buscar a Deus através do choro. Buscar a Deus angustiado. Buscar a Deus talvez sem ter palavras para falar, sem forças. Às vezes, o altar vai ter que ter fogo, mesmo sem a gente ter vontade. Tinha que ter sacrifício todo dia. A ordem era, todo dia no altar tinha que ter fogo e sacrifício. Sacerdote, não deixa faltar fogo e sacrifício. Nem sempre, irmãos, a gente vai estar disposto. Nem sempre a gente vai estar animado para buscar Deus. Nem sempre a gente vai estar, glória a Deus, aleluia, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou para a igreja, eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou servir no diaconato, oh, aleluia, eu vou pregar hoje. Altar é um lugar de bênção. Altar é um lugar de adoração. Mas altar é um lugar de sacrifício. Tem dia que nós estamos aqui, estamos doentes, estamos feridos, estamos preocupados, mas não pode faltar o fogo, mesmo que for sacrificando, o fogo não pode apagar. Quem está entendendo, diz amém. Isto é servir a Deus, irmãos. Se você for colocar lenha só quando você tem vontade, só quando dá tempo, só quando está tudo bem, vai ter hora que o altar vai ficar vazio. Sabe o que acontece? Eu inverti a ordem do versículo para você entender. Olha o que fala no versículo 11. Levítico 6, 11. O versículo 6:11 está antes, mas eu trouxe ele propositalmente depois. Ele fala assim: depois trocará de roupa e levará cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Toda vez que tem fogo, o que sobra no final? Cinza. Cinza é a lenha que já foi queimada. Cinza é o que sobrou de uma lenha queimada. Um fogo não se alimenta de cinza. Fogo só se alimenta de lenha nova. Eu não posso me alimentar de uma unção de ontem. Eu não posso me alimentar da unção do culto de sexta. Eu não posso me alimentar da unção do culto de domingo passado, da Santa Ceia do mês passado. Amanhã, eu não posso querer me alimentar da unção de hoje. Amanhã, o que eu recebi hoje vai ter virado cinza. E amanhã, eu preciso de uma lenha nova. O que acontece talvez é o que eu falo, não, mas domingo eu já fui na igreja, então tá bom. E aí o que acontece? A pessoa vive de cinzas. Ela vive de cinzas. E o fogo se apaga. Nós não podemos viver de cinzas. Aqui diz o seguinte, que o sacerdote ele tinha que tirar a cinza,
levar ela para fora e colocar lenha nova para manter a chama acesa. Deixa a cinza lá. Vai juntando cinza para ver se aquele fogo se sustenta. Vai juntando cinza. Vai vivendo do tempo antigo, do culto antigo, do mês passado. Acha que aquilo que aconteceu, que a campanha dos 40 dias que já acabou, é suficiente. Não busca o novo que Deus tem para a tua vida. Se você vai ver que daqui a pouco a sua vida esfria, que daqui a pouco você já desanima, as coisas já começam a ficar estranhas, tudo já começa a desandar, você já não sente mais aquele prazer, você mesmo vindo à igreja parece que fala, esse povo está estranho, esse povo está exagerando, parece que não precisa de tudo isso. Porque o Senhor é um Deus de novidade e Ele faz nova todas as coisas. Nós precisamos buscar aquilo que Deus ainda tem preparado para as nossas vidas. Nenhum cristão sobrevive de cinzas. Diga assim: eu não vou sobreviver de cinzas. Diga: eu preciso de lenha nova todos os dias no meu altar, mesmo que necessite de sacrifício todos os dias. Irmãos, não existe evangelho sem sacrifício. O evangelho fácil, o evangelho que é tudo legal, o evangelho que não tem renúncia, o evangelho que não tem cruz, não é o evangelho que vai levar a gente para o céu. Não vai levar, esse evangelho não vai levar a gente para o céu. O evangelho que vai levar a gente para o céu é o evangelho que Jesus falou: pega a tua cruz e me segue. É o evangelho que às vezes a gente vai ter que renunciar. Renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar os prazeres. Esse evangelho aí levinho, esse evangelho levinho, gostoso, é o evangelho que vai fazer muita gente ficar. Por isso, irmãos, todo dia talvez a gente vai ter que sacrificar. Todo dia talvez a gente vai ter que sacrificar algo para que o fogo da presença se mantenha aceso nas nossas vidas. Eu quero perguntar para você, se você quer manter o fogo do Espírito Santo todos os dias aceso na tua vida. Quem quer, diga glória a Deus. Irmãos, é isso que vai nos manter vivos. Uma igreja viva, um cristão vivo, é aquele que tem o fogo da presença de Deus todos os dias. E é isso que a palavra de Deus nos recomenda. Eu quero ler com você 4 versículos para que fique guardado na tua vida. Não é uma doutrina da igreja quadrangular, não é uma opinião pessoal da pastora Vânia, é aquilo que a palavra de Deus ensina. Lucas 18:1. Lucas 18:1 está escrito assim, através da palavra de Jesus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus, ele já estava preocupado com os discípulos, ensinando que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Fala para a bênção do teu lado. Fala assim: o nosso segredo
para a gente se manter firme é orar sempre e nunca desanimar. 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. É um versículo bem longo, então vamos lá. Orem continuamente. Ou então, orai sem cessar. Não precisa dizer nada, né, irmãos? Tá claro? É orar sempre. Orar sempre. Orar quando tá bem, orar quando tá mal, orar quando tá feliz, orar quando tá triste, orar quando vai comer, orar quando vai dormir, orar quando levanta, orar quando vai viajar, orar quando vai voltar de viajar, orar quando vai fazer um negócio, orar quando vai tomar uma decisão, orar quando vai na escola, orar quando o filho vai para a escola, orar quando o marido vai para o trabalho, orar quando está em casa, orar quando está fazendo comida. Senhor, abençoa o meu alimento. Senhor, abençoa quando vai fazer compra. Senhor, abençoa. Eu agradeço por esse alimento. Senhor, graças a Deus pelas essas compras, porque eu tenho oportunidade de colocar esse alimento na minha casa. Irmãos, não perca a oportunidade de falar com Deus. Não perca. Ore, ore. Fala com Deus o tempo todo. Essa é a recomendação. Efésios 6,18. Efésios 6,18. Efésios 6,18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões. Só vou ler essa parte. Aqui está falando que não é somente a nossa oração religiosa, de você dobrar o joelho. Senhor, meu Deus e meu Pai, amado Jesus. Isso aqui é estilo de vida. Aonde você estiver. Se você não pode falar, se você está no trabalho, se você está numa situação, é você ter comunhão com Deus, no silêncio, de você de repente não poder verbalizar, mas ali no teu coração você ter uma conexão com Deus, e poder orar, e poder falar com Deus lá no pensamento. Oh, irmãos, quantas vezes, eu não sei se alguém já teve essa experiência de você nem precisar abrir a tua boca, porque a palavra de Deus, ela diz isso, antes de você pedir, eu farei. Isso é comunhão de espírito. Ore em espírito em todas as ocasiões. Você está lá fazendo exercício, está na academia, e você está falando com Deus, você tem comunhão com o Espírito. Você de repente sente algo ruim, um ambiente, uma situação. Senhor, vai falando com Ele, isso é comunhão, isso é intimidade. Isso mantém, isso é lenha. Está entendendo, irmão? Não estou falando para você passar o dia todo dobrando o seu joelho. Não estou falando para você passar a noite toda sem dormir. Não estou falando para você ter que ficar vindo à igreja de segunda a segunda. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de intimidade com Deus, de comunhão, de relacionamento. É lenha. É o tempo todo você alinhado com Ele. E por último, Salmo 86, 3. Aqui o salmista falava: misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. Oh, irmãos, Davi, ele passou boa parte do seu tempo cantando, compondo louvores de oração, pedindo ajuda, socorro. Muitas dos seus louvores era falando com Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, eu estou aqui, os meus inimigos, Senhor. Era
louvores, para que ele pudesse chegar até a presença de Deus. Por isso, igreja, o que vai fazer essa igreja continuar viva, o que vai fazer o teu coração continuar conectado em comunhão com Deus, são essas brasas diárias que você vai colocar todo dia. A gente não precisa de mais uma campanha de 40 dias. O que precisa é você seguir a palavra de Deus, fazer disso uma prática, todo dia, todo dia. Irmãos, eu não tinha uma prática, um hábito de orar de madrugada. Não é fácil, não. Você acha que é fácil? Claro que não é. Mas a partir do momento que eu determinei, falei, Senhor, eu quero dar cobertura para a igreja nesses 40. Na verdade, comecei antes. Para os líderes que vão estar aqui, para a igreja, eu determinei. E no começo era difícil. Eu falava assim, não, mas eu vou acordar mais depois. Não, você vai acordar agora. E mesmo hoje a gente tem ido dormir tão tarde. Na hora que estava determinado o meu horário de levantar, eu levantei. Por quê? Porque se torna um hábito. Um hábito. Se você fizer algo por 21 dias, cientificamente está provado que aquilo se torna um hábito. A palavra de Deus provou isso através de Daniel, que fez um jejum de 21 dias. E aquilo se tornou um hábito. Se você quer praticar algo, colocar algo na tua rotina, faça isso por 21 dias e aquilo se torna um hábito. Faz isso. Muda a sua rotina e faça disso um hábito. E nós vamos continuar mantendo o fogo da presença nesta igreja, no meio das famílias, dentro da tua casa. Por isso, irmãos, a partir desta semana, toda quarta-feira, às 7h30, nós vamos ter oficialmente o nosso culto de oração. 7h30, tem 2 que vai vir, pelo menos o pastor, que é meu marido, graças a Deus, né? Que pelo menos nós 2 vamos vir, né, pastor? E o Mateus também deu glória, vai vir, Mateus? Mais alguém vai manter a chama acesa aí, que ficou feliz que vai ter quarta-feira, vai ter reunião de oração? Aleluia! Irmãos, e o Senhor trouxe uma visão ao meu coração a respeito disso. Nós não vamos vir somente para orar. Em Atos 2:42, o Senhor trouxe uma direção. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quem aqui entende que tem recebido uma boa palavra? Tem aprendido a palavra de Deus? Quem aqui entende que tem recebido a palavra da verdade? Levante a tua mão. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A palavra tem sido pregada aqui. Irmãos, para estar aqui, nós nos dedicamos em estudar, em nos empenhar. A gente não vem aqui e fala qualquer coisa, não. Para estar aqui, a gente se dedica. Mas o Senhor falava ao meu coração que falta ainda algumas coisas para a gente resgatar da igreja primitiva. Nós precisamos fortalecer a comunhão, a oração, que nós vamos resgatamos através dos 40 dias e vamos instituir na quarta-feira, a partir da hora do culto de oração, e que eu vou trazer o nome deste culto, e também o partir do pão. Glória a Deus, que é uma parte boa, né, irmã? Tem mais alguém que gostou. Foi o Wellington? Quem? Não foi você que falou, Wellington? Não! Achei que fosse você, que era a parte que te interessava. Quem foi que gostou do partir do pão? Não foi? Foi o irmão. Achei que fosse o Wellington. Viu? Também não acha ruim se fosse, não, né? Também tá junto. Não foi, mas está no mesmo espírito. Irmãos,
A igreja primitiva, eles recebiam a palavra, eles oravam, eles tinham comunhão e eles comiam junto. Eles comiam junto. Isso é lá da igreja de Jesus. E a gente precisa resgatar isso. A palavra tem sido pregada? A palavra tem alimentado o teu coração? Nós vamos, às quartas, orar e vamos comer juntos. Uai, vocês não fazem questão de comer, a gente só ora então, uai. Ninguém faz questão de... Não, pastora, não precisa. Vocês querem só orar? Ou vocês querem orar e também querem partir o pão? Ah, bom, eu estou estranhando essa igreja. Então tá tão consagrada que todo mundo quer fazer jejum. Estou estranhando, essa não é a minha igreja, que a igreja que eu conheço é a igreja que gosta de partir o pão. Nós vamos orar e vamos comer juntos. Restaurar a comunhão. Isso foi algo que fortaleceu a igreja e fez a igreja crescer. Tem alguém que vai batizar hoje aqui? Só para mim saber. Tem alguém que vai batizar? Tem ou não? Não tem? Irmãos, nessa quarta-feira, nós vamos fazer algo muito especial. Nós vamos inaugurar o culto de oração e nós vamos fazer uma festa de boas-vindas à família Ieque Portinari, para aquelas pessoas que vão batizar. A partir de agora, nós vamos cada vez mais amar aqueles que o Senhor vai trazer. A palavra de Deus diz que aqui nessa igreja, o Senhor acrescentava as pessoas, porque Ele sabia que esse povo cuidava bem daqueles que o Senhor enviava. Então, nós vamos estar aqui num período de oração e nós vamos separar um período para preparar uma festa de recepção de boas-vindas à família Ieque Portinari. O que vocês acham disso? Imagina no próximo batismo, você com um membro da sua família participando da festa de recepção de boas-vindas à família Ieque Portinari. Quem toma posse? Quem toma posse? É isso. Deus vai trazer, porque nós vamos amar cada vez mais as almas. Para isso, o nosso coração tem que estar com lenha e fogo. Quem quer isso para a tua vida? Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor vir à frente e já vou pedir. Eu espero que chegue um tempo, irmãos, que a igreja tenha condições de não precisar pedir, mas a gente é família, né? Quando a gente vai fazer festa em família, a gente fala assim, vamos combinar de cada um trazer alguma coisa? Então, quem puder trazer um prato de bolo, de salgado, os jovens trazer um refrigerante, se você puder nos ajudar, traz. Não precisa ser muito, porque a unção da multiplicação acontece aqui. Quarta-feira, às 7h30, traz um pratinho de bolo, de salgado, aquilo que você puder, um pacote de bolacha, de biscoito de polvilho, uma garrafa de café, o que você puder, para que a gente possa fazer essa linda festa. E todo culto de oração, nós vamos orar e partir o pão. E a comunhão vai ser restaurada nessa igreja. Por muito tempo a gente ficou distante. Por muito tempo a gente ficou distante. E eu lembro de muitas pessoas que falavam assim, a gente era muito unido. Né, Cris, Elaine, irmã Maria do Carmo. A gente era muito unido, não é? É o que vocês falavam, não é, Elaine? Danilo, Sorriso, tá? Jefferson, era muito unido. E a gente vai se unir, não para virar uma panela, mas a gente vai se unir para crescer.
Amém? A gente vai se unir para crescer. A gente vai se unir para unir forças. A gente vai se unir para que mais pessoas venham. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Porque o Senhor, Ele vai acender o teu coração. Agora, volte o teu coração para a presença de Deus. Volte o teu coração para a presença de Deus. Ele vai acender o teu coração. Ele vai encher agora o teu coração da presença dEle. Ele vai encher o teu coração. Ele vai fazer com que você volte com o teu coração incendiado com o fogo do Espírito. Ele vai trazer o teu coração agora, encher do fogo do Espírito, para que você tenha sempre o desejo de buscar a presença. O inimigo não vai deixar a tua vida uma vida de cinzas mais, mas você vai sair daqui incendiando o coração das pessoas, através da tua vida, através da tua vida. Você vai fazer com que outras pessoas também queiram viver aquilo que você vive. Você não vai precisar falar muita coisa, porque aquilo que você tem vai ser liberado na vida das pessoas. Aquilo que você tem vai ser liberado, vai influenciar a vida de outras pessoas. Não é o mundo que vai te influenciar, mas é a presença de Deus que vai influenciar as pessoas que estão no mundo. É aquilo que está em você, é aquilo que queima no teu coração, que vai atrair as pessoas para a presença de Deus. Você foi chamado e escolhido para atrair aqueles que estão no mundo para uma nova vida, para uma transformação, para uma vida de cura e libertação. Então deixa agora o Senhor encher o teu coração da presença dEle. As cinzas, deixa tudo escuro. As cinzas apagam o coração de uma vida, de uma família. Por isso a igreja precisa do fogo, porque o fogo transforma, o fogo faz milagres. E se você precisa de um milagre, o milagre está no altar de Deus. Se você precisa de uma resposta, a resposta está no altar de Deus. É neste lugar que Deus responde, é neste lugar que Deus ele traz a direção, é no altar que Deus se manifesta. Então você está no lugar certo. Continua perseverando em oração, continua orando incessantemente, continua buscando a presença de Deus, porque Ele vai realizar o milagre. Não tenha medo, não desfaleça, não tenha medo dos problemas, não tenha medo das dificuldades que se levantam, porque o Senhor está do nosso lado. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. Se tem algo te abalando, se tem algo te preocupando, se tem algo que está deixando a tua vida ansiosa, preocupada, se tem algo que está te enfraquecendo, hoje o Senhor ele vai te fortalecer e Ele vai entrar na frente desta situação. Deixa o Senhor te visitar, deixa Ele te visitar nesta manhã. Louve ao Senhor, busque a presença do Senhor, porque quando você sair, você vai levar esta chama para tua casa, você vai levar esta chama para tua casa. A presença de Deus, ela vai entrar em ação, ela vai entrar em ação, e Deus vai agir nessa situação em nome de Jesus.